Salve, salve, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre água, um assunto de fundamental importância, como já nos diria Guilherme Arantes em sua música Planeta Água. Você pode clicar no hiperlink depois e acessar essa canção maravilhosa desse homem maravilhoso também, né? Como nos diria também Timbalada, você também pode acessar o link da música Água Mineral, esse clássico da música popular brasileira do axé, né, que movimentou corações e mentes durante os anos 90. Brincadeiras à parte, hoje falaremos sobre o recurso mais importante para o nosso corpo, né, pelo menos o recurso físico aí. É difícil falar em porcentagem, né? Se a gente for pegar, por exemplo, um idoso, uma mulher idosa, tem cerca de 50% de água no corpo, enquanto o homem adulto quase 70%. Então, pegar esse 60% do nosso corpo é a água, está presente, é o principal componente de nossas células, é fundamental nas reações químicas, né? É usada no transporte interno também. Quer dizer, não tem como falar de mundo, de seres humanos, sem falar de água, né? Só para ter uma dimensão, a pessoa que ficou mais tempo sem comer na história, pelo menos que se tem registro, é um brasileiro e fez isso porque quis. Passou 51 dias, passou a virada do ano, inclusive, sem comer nada. Já o homem que ficou mais tempo sem beber água é tratado como um fenômeno, uma coisa inacreditável. Ele ficou 7 dias sem comer, sem beber água, perdão. 6 dias e meio, para ser mais preciso, sem beber água, quando o que é considerado aceitável, no máximo, é 4. Quer dizer, você pode ficar mais 50 dias sem comer. Mas se você ficar 5 dias sem beber água, você vai morrer. Água é fundamental enquanto um recurso para o nosso planeta, completamente integrada à biosfera, já que compõe a hidrosfera como protagonista, né? Compõe como um coadjuvante a atmosfera, compõe também a litosfera. Na litosfera, por exemplo, ela vai provocar o chamado intemperismo intemperismo químico, né? E moldar relevos. Então, essa paisagem bonita que você observa pode ser que tenha sido formada pela água também. Bom, esse quadro aqui você deve conhecer, né? 97% da água é salgada. Dos 3% que são doces, entre aspas, né? Porque não são doces, são menos salgadas, 79% estão em calotas polares e são basicamente inviáveis, né? O acesso a elas é caro e inviável hoje. 20% são chamados aquíferos, o Brasil tem a maior reserva do mundo, e 1% água superficial, o Brasil também tem a maior reserva do mundo. Bom, 52% dessa água está em lagos, dessas superficiais, 38% no solo, 8% na atmosfera, 1% nos rios, 1% nas plantas. Observamos, portanto, como esse mapa nos aponta, uma severa desigualdade no que diz respeito ao estresse hídrico. Por estresse hídrico, vamos entender o tanto de água que eu retiro em relação ao total existente para abastecer a minha região. Então, se eu falo, por exemplo, que na média o Brasil aí tem um estresse hídrico baixo, porque ele tem menos de 10%, usa menos de 10% da água disponível, né, para abastecer a população, nós também falamos que a galera que, por exemplo, no Irã, está usando mais de 80% da água que tem disponível para abastecer a população. Então, quer dizer, um ano de uma seca um pouco mais severa, uma quantidade ainda maior de pessoas pode ficar sem água. Então, nós sabemos que a água faz falta e é importante perguntar quem é que está usando, né? Antes disso, é importante pensar onde está se usando a água. E olha que interessante, a água foi o principal fator para a sedentarização do homem, já que, obviamente, sem água não temos agricultura, sem agricultura não temos sedentarização. Sem agricultura também não temos cidades. Olha só que interessante, como as primeiras cidades vão aparecer no crescente fértil, principalmente ao longo dos rios Tigre, Eufrates e Nilo, né?
Água que também foi responsável por levar os navegadores das grandes navegações às Américas e posteriormente também à Oceania, integrando os 5 continentes habitados, né, exceto a Antártica, do mundo. Água fundamental também no desenvolvimento de tecnologias, como é o caso do sistema de polderização, né, inventado pelos holandeses, e água que define também onde você mora. Olha que interessante, então, a correlação entre rios como o Níger e concentração populacional, ou mesmo o Nilo, ou mesmo o rio Indo, o rio Ganges, os rios Tigre e Eufrates, que depois viram um só, também o rio Amarelo e o rio Azul, certo? Em todos esses lugares aí que eu apontei, nós podemos observar uma grande concentração demográfica, já que não há população sem água. Não tem civilização que se organize, né, inicialmente sem água. Pode ser que ela tenha escassez hídrica depois, isso é um outro caso. Bom, a água também é responsável por transportar 70% das mercadorias do mundo hoje, responsável pela terceira maior fonte de energia do Brasil, e o Brasil que é o terceiro país que mais produz energia elétrica a partir da água do mundo, perde só para a China e para o Canadá. Além disso, super usada para irrigação, também para abastecer gado, rebanho suíno, portanto para pecuária, a gente vai ver que tem uma questão interessante depois. Obviamente para fornecer o sushi nosso de cada dia, que obviamente não é de cada dia. E é claro, o uso industrial, como na indústria farmacêutica, e o uso doméstico, que é normalmente o maior alvo das campanhas de conscientização. Desde 2003, né, já observa-se uma injustiça na distribuição hídrica e o uso doméstico sendo extremamente criticado. Quando a gente vai olhar os dados da FAO, que é a Organização da ONU para Comida, né, Alimentação e Agricultura, a gente vê que, na verdade, a própria agricultura é responsável, na verdade, o agronegócio, na agropecuária, por 70% do consumo de água no mundo. No caso brasileiro, a gente está pegando aqui o consumo, tá? A retirada é o tanto que você retira, né? E depois vai ter recomposição de uma parte dela. Então, você tem a retirada, recomposição, o resultado é o consumo. Somando irrigação, abastecimento animal, que é basicamente você usar a água para plantar soja e depois pegar essa soja e transformá-la em ração, tá? E também o abastecimento rural, que é o sujeito que mora no sítio, precisa tomar um banho, tomar água e tudo mais, você tem mais de 80% da água sendo fornecida para o campo, né? Que no Brasil tem cerca de 10% da população vivendo ali. Então a gente percebe que o uso da água é um uso desigual no Brasil, principalmente pensando no campo. Bem, quando a gente observa esses dados aqui de estresse hídrico, a gente observa que, na verdade, nós temos um quadro alarmante. Então, se liga nos dados. 2,6 bilhões de pessoas, um terço do mundo, sofre estresse hídrico. Quer dizer, está entre 40 ou mais por cento de ausência hídrica. É claro que o fator China, Índia, Paquistão, né, são aqui 3 dos 5 países mais populosos do mundo. É um fator extremamente importante. Então, esses locais, o Oriente Médio, que é a região que tem mais problemas com estresse hídrico, Paquistão, o norte da Índia, o nordeste da China, Turcomenistão, né? A África Setentrional, que é a região saariana, o próprio Chile, são regiões extremamente problemáticas no que diz respeito ao acesso à água. Então, desses um terço das pessoas do mundo, um terço tem problema com água, mas 1,7 bilhões de pessoas são extremamente carentes, quer dizer, estão nessa faixa aqui do extremamente alto. Beleza? Concentrado em cerca de 17 países do mundo aí. Ok? Bom, quando a gente observa o acesso à água potável no mundo, a gente observa que há uma divisão norte-sul aqui praticamente também, né? Então não basta apenas ter a água, é preciso tratá-la. Beleza? E olha a correlação: falta de água potável e mortalidade infantil. Falta de água potável, mortalidade infantil.
né? Já que a ausência da água potável vai causar uma série de doenças, como, por exemplo, a diarreia, a cólera, né? A leptospirose, dentre outros aí que vão causar perda de nutrientes e morte, tá? Temos uma série de conflitos geopolíticos, como, por exemplo, a Guerra dos Seis Dias, o conflito pela Caxemira entre Índia e Paquistão, o conflito entre Iraque e Síria contra a Turquia, né, pela construção de reservatórios, problemas políticos, vamos dizer assim, em relação à transposição do Rio São Francisco, do Rio Azul na China, Mar de Aral, né, um fatídico caso de problemas na implementação da transposição. Beleza? Então, há conflitos relacionados à água no mundo, isso é indubitável. A questão é, o consumo humano, nas últimas décadas, aumentou cerca de 80%. A demanda deve crescer até 40% em 2030. Quer dizer, nós temos um caso em que hoje, no Brasil, 38 milhões de pessoas são afetadas pela seca, né? Como, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Essa imagem aí não é Nordeste, é Serra da Cantareira, São Paulo, 2016. Nós temos 3 milhões de brasileiros que são afetados pelas cheias. Quer dizer, há um problema grave relacionado à administração da água. Os desafios maiores são longas estiagens, catástrofes naturais, mudanças climáticas, combate ao desperdício e os agentes poluidores. Certo? Falando em poluição, é importante pensar no conceito de pegada hídrica, que reúne essas 3 pegadas aí, você pausa e dá uma olhadinha depois, né? E que vai nos dar a dimensão do consumo indireto de água. A ONU afirma que um ser humano precisa de cerca de 20 litros de água por dia para estar ok. 20 litros é suficiente. 1 bilhão de pessoas no mundo não tem 20 litros. Beleza? E são 20 litros de água a pelo menos 7 km de distância. Então não adianta ter um lago a 12 km. Não. Qual é uma questão muito interessante? A pegada hídrica foi criada basicamente para falar do consumo indireto. Não é só você pegar e tomar 1 litro de água por dia e cozinhar com outro litro e tomar banho com outros 10 litros. Né? Pegando o caso aqui, por exemplo, da manteiga, para você fazer 1 quilo de manteiga, você usa indiretamente, por exemplo, para fornecer água às pastagens ou à ração animal e tudo no processo produtivo da manteiga e tudo mais. Em todos os processos reunidos, você usa 18 mil litros d'água para fazer 1 quilo de manteiga. Beleza? Então é mais ou menos esse o dado quando a gente fala em pegada hídrica, né? O brasileiro, ele usa cerca de 5.559 mil litros de água por dia nesse ramo da pegada hídrica, tá? Nesse aspecto aí da pegada hídrica. Beleza? Isso daria cerca de 1.381 metros cúbicos por ano. O mundo tem um consumo aí de cerca de 1.293 metros cúbicos, tá? Essa imagem aqui ela é um pouquinho anterior a esses dados que eu passei, mas elas nos dão uma dimensão bem interessante acerca do que eu estou falando. Então depois você pausa aqui nessas 2 imagens, dá uma olhadinha no consumo da carne, o quanto ela é problemática, o quanto que ela gera estresse hídrico. Mas olha esse dado aqui, o tanto de países que precisam de importação de água. 87% da água do Kuwait é importada, 87% da água de Malta é importada, 87% da água da Irlanda é importada, do Bahrein e da Bélgica. E esses são países ricos. Tá? Todos têm um elevado PIB per capita. Claro que tem desigualdades também. Quer dizer, tem outras áreas que, se pudessem, né, importariam, mas não podem. Beleza? Então, olha que interessante também, quando a gente olha aqui essa tabela que mostra o consumo per capita. Quer dizer, o Brasil, apesar de ter um consumo elevado, um pouquinho maior do que a média mundial, está bem longe ainda de Estados Unidos e Europa Ocidental. Beleza? Bom, no que diz respeito à contaminação da água, é importante diferenciar, tá? Então, o que é uma água contaminada, uma água poluída? A contaminada é que tem algum elemento que está atrapalhando ali. A poluída já atrapalhou, tá? É inutilizável, não pode mais mexer. Então, primeiro, o esgoto, segundo, os agrotóxicos, tá?
Vamos começar pelo segundo mais problemático aqui, os agrotóxicos, que tiveram uma liberação recorde no ano passado aqui no Brasil, né? Afetam principalmente a região sul, sudeste e centro-oeste, tá? Principalmente, e também boa parte da Bahia. Principalmente porque são as áreas agrícolas, né? As áreas de uso agrícola intensivo, não extensivo. Gera uma série de problemas, como por exemplo a eutrofização, né? Que até gerou também um problema no Rio de Janeiro esse ano, que teve que parar o fornecimento de água em plena crise do coronavírus, em função de detergentes que foram jogados aí por indústrias. Não entra aqui nos agrotóxicos, seriam o terceiro colocado no ranking aí, mas a indústria é super problemática também no que diz respeito à contaminação. Beleza? Já o primeiro colocado é o esgoto, né? O uso urbano aqui da água, a má administração dos recursos hídricos na zona urbana é o principal problema no que diz respeito às águas no Brasil. Pra você ter uma ideia, esse mapa aqui foi tirado de um SIG, que eu vou mandar para vocês também, o link junto do slide, e ele mostra o tanto de cidades do Nordeste brasileiro, por exemplo, né, que basicamente não tem um tratamento adequado do esgoto, certo? Então há uma desigualdade muito grande, quanto mais clarinho aqui, pior, tá? Há uma desigualdade muito grande no que diz respeito ao tratamento de esgoto, e aí nós chegamos ao conceito de saneamento básico, beleza? O ideal seria que todas as cidades do Brasil tivessem essa rede aqui, ó. Então você faz seu xixi, seu cocô, da descarga, a água vem, né? É levada a uma estação de tratamento de água e esgoto, ela trata e devolve. Isso seria o ideal. Então, pega a canetinha aí, vamos fazer algumas definições acerca de saneamento básico. A Lei 11.445, 2007, afirma que o saneamento básico é um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo dos resíduos sólidos e de águas pluviais. Quer dizer, desde uma enchente até uma rua suja, passando também por esgoto tratado e água tratada, tudo isso aí é saneamento básico. Ah, quem é responsável por isso? Os municípios. Tá? Os responsáveis são os municípios, que podem passar para a iniciativa privada ou podem prover sistemas mistos, como é o caso da Sabesp, por exemplo, com uma parte do Estado, a outra parte é da iniciativa privada. Beleza? Então, esse é o saneamento básico, certo? Então, outros dados interessantes sobre saneamento básico no Brasil. Vamos lá. Nós temos aqui no nosso querido Brasil de Deus, tá? 46% do nosso esgoto é tratado, tá bom? Significa que 100 milhões de pessoas no Brasil, que são 53% dos brasileiros, né, têm acesso, ou melhor, 100 milhões de brasileiros não têm acesso a essa água. Cerca de 47% dos brasileiros aí não têm acesso ao esgoto tratado, né? E o que a OMS diz? Ela fala o seguinte, ó, a cada dólar que você investe em saneamento básico, tá, você tem uma economia em 4,3 dólares na saúde. Investiu 1 no saneamento básico, economizou 4,3 na saúde pública. Tá bom? Para você ter uma ideia, né? Enquanto no Brasil líderes políticos afirmam que basicamente aqui a gente pula no esgoto, não acontece nada, né? A real é que nós tivemos no ano passado mais de 300 mil internações. Isso nos gerou um gasto de mais de 100 milhões de reais no SUS. Então, naquela continha da OMS, né? São 100 milhões de reais que foram investidos no SUS para resolver um problema que poderia ser resolvido com 25 milhões no saneamento básico. Nós temos um quadro extremamente complexo. Só 6% dos municípios brasileiros oferecem o mínimo. A meta, na verdade, né? Que é 90% da água tratada
e 60% do esgoto tratado. Então, o que o Brasil estabelece como meta? Cada município tem que ter 90% de água tratada, 60% do tratamento de esgoto do município. Só 6% dos municípios brasileiros conseguiram atingir esse nível. Né? Muito pouco. Então, nós temos um quadro onde 35 milhões de brasileiros não têm água tratada, né? Não tem água tratada. E o Brasil tem 12% de toda a água potável do mundo. Quer dizer, o Brasil é o primeiro colocado na disponibilidade hídrica do planeta. Né? Nós temos um consumo diário, direto, aí, sem contar a pegada hídrica, de 155 litros por dia, que é muito acima do que a ONU afirma como o suficiente. Mas é 5 vezes a menos do que um americano gasta, quer dizer, comparativamente a gente está um pouquinho mais tranquilo que o estadunidense. Mas viver num país rico em água, mas que pelo menos aí 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico, né, não tem tratamento de esgoto, é pedir para morrer, infelizmente. O Brasil jogou em 2017 cerca de 5.622 piscinas olímpicas de esgoto não tratado. 5.622 piscinas olímpicas. Né? E, obviamente, no momento de coronavírus, todos os órgãos de saúde vão falar o seguinte: olha, galera, se proteger do corona é fácil, só ficar em casa e lavar a mão. Né? Tem até as orientações aqui, bonitinho. Entretanto, parece não ser tão simples assim, né? Como o Castelo Rá-Tim-Bum já nos dizia: lava uma mão, lava outra, lava uma. Não é tão simples assim quando a água disponível na sua torneira, se é que você tem, não é limpa. Então, pensando em coronavírus aqui, pensando em sociedade contemporânea, pensando em Brasil, é necessário resolver esse problema. Tá? É necessário combater o escárnio do esgoto a céu aberto no Brasil, tá? Dos problemas relacionados à distribuição. Existe um dado que cerca de 38% da água tratada do Brasil não chega a você, a nós. 38% da água tratada no Brasil está em vazamentos, tem gato, quer dizer, falsificação, tem má leitura, tem irregularidades, subornos. 38% da água que é tratada no Brasil é desperdiçada, portanto. Né? Mas resolver a questão de saúde pública no Brasil passa, acima de tudo, por resolver o básico, o saneamento básico, em especial o esgoto, né? E levar o esgoto a esses mais de 100 milhões de brasileiros que infelizmente não têm acesso a esse direito fundamental a todos os cidadãos. Beleza? Fecho para vocês aí com essa possível essa notícia, né, de um possível contágio do coronavírus em função do esgoto, né? Algo que não foi confirmado ainda, só a título de curiosidade, como a gente pensar coronavírus, como a gente pensar também o esgoto de maneira integrada e, claro, lembrar dos exemplos de lugares que diminuíram a circulação de pessoas, a produção e tiveram resultados ambientais legais, como é o caso dos canais de Veneza, né, que estão muito mais limpos do que qualquer outro momento nos últimos 100 anos. Beleza, galera? Acessem aqui, por favor, os links. Indiquei para vocês 2 episódios da série Rotem, tá? O episódio 1 e o episódio 3. O 1 vai falar de abacate, vai comentar a situação do estresse hídrico no México e no Chile. E o 3 vai falar do consumo de água engarrafada, tá? Aquela garrafinha de água, a indústria da garrafinha de água e os problemas por trás dela. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer. A gente se vê. Forte abraço. Bye, bye.